Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, peço aos irmãos que abram a Bíblia em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, a partir do verso de número 25. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Amados, feche os olhos, vamos orar, deixa a Bíblia aberta, tá bom? Senhor, meu Deus e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, te dou graça, Senhor. Te dou graça, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito. Nós, Senhor, poderíamos passar a vida inteira agradecendo a Ti. Não paga, Pai, tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. A Tua palavra diz que em tudo nós devemos dar graças, porque esta é a vontade do Senhor. Pai, te peço, Senhor, nesta noite, que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir, Senhor, a Tua voz, ministrar aos nossos corações nesta noite, Senhor. Precisamos, ó Deus, como sempre, ser direcionado, orientado, Pai, por Ti, para que possamos, Senhor, Te servir melhor e glorificar, Pai, o Teu santo nome, Senhor. Pai, nesta noite, Te peço, Pai, abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos, Senhor, a Tua palavra, que é poderosa, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E para que possamos, Senhor, guardá-la no nosso coração, para não pecar contra Ti, Deus. Peço, Senhor, a Tua ajuda. Sou dependente de Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor. Assim, Deus, eu te peço e te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Amados, eu estou com esse texto no meu coração já faz uns dias. Eu percebo, eu vejo que é um texto conhecido dos irmãos. Por mais que seja um texto conhecido de todos, é um texto que é muito decorado, é um texto que é muito recitado, mas a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia, como esse texto tem se renovado no meu coração. E meditando nele, eu pude aprender algumas coisas. Por que eu pude aprender algumas coisas? Porque se tem uma coisa que a gente faz, a gente usa muito esse texto
só para as pessoas que estão do lado de fora, ou seja, os ímpios. É como se fosse um convite a servir a Cristo, a entregar sua vida a Jesus. E de fato é verdade. Esse texto é tanto para os ímpios que são oprimidos, que estão cansados, sobrecarregados, com jugo pesado, com fardo pesado, mas também para nós, porque como igreja também somos oprimidos, estamos com fardo pesado, sobrecarregado, estamos cansados. Então essa mensagem não é só simplesmente para as pessoas que não conhecem a Cristo, mas é uma mensagem de conforto, uma mensagem de consolo para também sua igreja, para a noiva de Cristo. Então vamos tirar algumas aplicações aqui e creio que o Senhor nos dará força, renovo com a sua palavra. Vamos lá. Veja bem que no contexto, no capítulo 11, do verso 1, você vai ver que Jesus tinha acabado de instruir, de ensinar os seus discípulos. Ele tinha acabado de dar instrução, né? E ele depois continuou, ele partiu dali e continuou a ensinar e a pregar nas cidades deles. No versículo à frente você vai ver a cidade a qual Jesus está se referindo, né? Veja só que os ensinamentos de Jesus, os sermões, são ensinamentos que nos traz tanto vigor, tanta força. São ensinamentos tão precisos, tão pertinente aos nossos dias, que faz efeito em nós, muda o nosso jeito, muda a nossa forma, o nosso caráter, o modo de pensar, o modo de agir. A palavra de Deus, ela remete não só ao reino espiritual, mas também fala sobre como você deve ser como marido, fala também como você deve ser como esposa, fala também como você deve ser como filho, fala também como você deve ser como mãe. A palavra de Deus ela é tão extensa que ela também remete a pessoa que, como patrão, deve se comportar diante ao seu funcionário, e o seu funcionário diante ao seu patrão. A palavra de Deus nos ensina a cumprir com as nossas obrigações, por exemplo, pagar os impostos, né? Ser honesto, ser verdadeiro, ser compassivo, piedoso, longânimo. Então a igreja, ela vive e subsiste pela palavra do Senhor. A igreja, ela tem uma regra, ela tem uma constituição, ela tem um mandamento, ela tem uma lei. E essa lei está contido dentro da palavra de Deus, não só no Novo Testamento, e também nem no Antigo Testamento, mas em toda a Bíblia, toda a palavra de Deus. Nós devemos guardar, nós devemos nos alimentar, nós devemos extrair da palavra de Deus e guardá-la no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Qualquer transgressão que a gente comete, nós estamos pecando contra o Senhor. Por exemplo, quando eu erro com a minha esposa, eu estou adulterando a palavra de Deus, então estou pecando contra Deus. Quando você peca contra o seu esposo, você também está adulterando contra Deus e está pecando ao Senhor. Quando você peca como filho, não obedecendo aos seus pais, você também está adulterando a palavra de Deus e está pecando contra o Senhor. E assim sucessivamente. É por isso que nós devemos andar pela palavra de Deus, seguir o caminho do Senhor, que é a palavra de Deus. O salmista, por exemplo, no Salmo 119, você pega aquele Salmo 119, ele glorifica tanto a palavra, ele exalta tanto a palavra, porque o capítulo maior da Bíblia é o Salmo 119. E ele engrandece tanto a lei do Senhor,
Ele começa dizendo assim, o Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, Lucas, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando eu medito na lei do Senhor, quando eu medito na palavra de Deus, eu me torno uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu sou nutrido, eu sou regado pela palavra de Deus, e eu vou crescendo gradativamente e vou dando frutos. Frutos que glorifiquem a Deus, frutos que exaltam ao Senhor. A sua vida é para a glória de Deus. E como que eu glorifico a Deus? Como que eu exalto a Deus? Pela sua palavra, guardando os mandamentos do Senhor, guardando a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Então veja aqui, Jesus, depois de instruir os discípulos e ensinar a multidão e pregar, a Bíblia diz que João estava preso. Por que João estava preso? Você vai ver esse relato de João, e o João aqui é o João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Por que ele foi preso? Ele foi preso por causa de Herodes, por causa que João denunciava o pecado de Herodes por ter casado com a mulher de seu irmão. Só que uma coisa que me chama a atenção, que Herodes, sabendo que estava errado, que era corrupto e fazia tudo que era ilícito, ele gostava de ouvir a pregação de João Batista. Ele amava ouvir. Ele não gostava das acusações, mas ele não queria matar João Batista. Ou seja, o que eu aprendo aqui? Eu não preciso fazer piruetas, eu não preciso trazer entretenimentos, nada disso eu preciso. Eu só preciso transmitir a palavra de Deus. É só isso que nós precisamos fazer. Por que João, as pessoas iam até o Jordão ouvi-lo? Porque João não estava ali para pregar sobre ele. Ele veio com um propósito, e o propósito é pregar sobre Cristo, falar sobre Cristo, exaltar a Cristo, engrandecer a Cristo. É simplesmente isso. Ele veio para preparar o caminho do Senhor. Então João pregava sobre Cristo, batizava em Cristo. Louvado seja Deus. Por conta disso, João Batista está preso. João Batista é um homem de Deus, foi chamado pelo Senhor, mas teve o seu momento de tristeza, de dúvida, de preocupação, de angústia, como eu e você muitas das vezes tem. Tem vezes que nós temos dúvida: será que Deus está comigo? Será que o Senhor está comigo? Será que eu estou fazendo o que é certo? E por causa das adversidades, e por causa das lutas, a gente até desanima. Isso é normal, isso faz parte. Não é todo dia que você está um super crente. Tem dia que você acorda, você levanta e fala: parece que eu nem sou crente, parece que Deus não está na minha vida. E é esse momento que João se depara. Ele tem dúvida se de fato Jesus era o Messias. Ele tem dúvida se de fato Cristo era aquele que ele deveria esperar, né? Ele tem dúvida, mas por que ele tem? Porque o contexto, o momento, irmão Flávio, que João Batista está vivendo não é favorável. Ele está preso. Por causa do quê? Por causa do evangelho, de denunciar aquilo que é errado. Ele não passou pano quente. Ele simplesmente disse: está errado, não é lícito você casar com a mulher do teu irmão. Então, João Batista manda os seus discípulos perguntar para Cristo se de fato era para esperar ele ou outro Messias. O verso 3 diz: és tu aquele que havia de vir, ou
esperarmos outro. Ou seja, ele batizou Jesus. Ele até disse na sua palavra: eis aí o Cordeiro de Deus, se referindo a Cristo, que tira o pecado do mundo, a qual eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Mas de repente ele teve dúvida. Bendito seja Deus. Então os discípulos vão até Jesus, e a Bíblia diz que Jesus manda a resposta, verso 4. A Bíblia diz assim: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Diga para ele: os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados ou limpos, e os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Então os discípulos de João saem com essa informação. Essa informação está até o verso 7. Então os discípulos de João vai até João, volta para João, e Jesus agora vai dar testemunho de João Batista. O verso de número 7 diz assim: e partindo eles, começou a Jesus a dizer as turbas a respeito de João. Ou seja, ele começou a testificar de quem? De João Batista. Ele começou a dar testemunho de João Batista. O Deus encarnado fez isso. E o Deus Todo-Poderoso Soberano também fez isso com um homem chamado Jó, que também deu testemunho de Jó. Para quem? Para Satanás. Tem observado o meu servo Jó? Homem íntegro. Jó estava vendo isso? Não. João Batista estava vendo isso? Também não. Quer ver outro exemplo? Ali vai o homem de Deus. A mulher e o seu marido olham para quem? Para Eliseu, e diz: ali vai o homem de Deus. Essas pessoas que eu estou citando não sabiam que estavam sendo observados. Ou seja, eles não sabiam que pessoas estavam falando bem ao seu respeito. E há coisas que eu e você faz, irmão, que só Deus sabe. E é o mais importante. É Deus saber. E Ele testifica. E Ele é glorificado através das suas ações. Porque o verso de número 7 diz: que foste ver no deserto? O que foste ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que fora ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. A Bíblia diz que João se vestia com roupas de animais estéreis. Comia mel silvestre e gafanhotos. E não estava no palácio falando palavras bonitas, Lucas. Não estava no palácio falando aquelas oratórias bem decoradas, né? Para atrair as pessoas, para comover as pessoas, porque Herodes fez isso. Herodes fez isso. Como Herodes era um líder poderoso e tinha conquistado as amizades de outras nações, a Bíblia diz que ele começou a falar palavras bonitas e comoveu as pessoas. E alguém lá debaixo da multidão olhou para Herodes e diz: ele ouviu isso. Não é um homem que está falando, mas é um Deus que está falando. Herodes ouviu essa adoração dirigida a ele. Se ele não tivesse ouvido, ele não tinha sido comido de bicho. Mas por que ele morreu comido de bicho? Porque ele recebeu a glória, o louvor que era de Deus, a honra e o louvor que era de Deus. Então ele quis tomar o lugar de Deus, quis ser Deus, se orgulhou, ficou prepotente, pomposo, soberbo, arrogante. Bendito seja Deus. E a Bíblia diz que imediatamente o seu coração engrandeceu, e Deus, vendo isso, matou ele. Ele foi comido de bicho. Porque tudo que façamos é para a glória de Deus. As almas que se convertem, é Deus que tem que ser louvado e engrandecido, porque foi Ele que salvou as almas, foi Ele que atraiu as almas, foi Ele que trouxe as almas, foi Ele que libertou as almas, foi o Senhor Jesus.
Pastor, mas você pregou. Eu preguei, mas a glória é de Deus. Você pregou, mas a glória é de Deus. Eu sou pastor para a glória de Deus. Eu não sou pastor para elogio próprio, para me engrandecer. Se não é eu, não vai não. Se eu não for, Deus levanta 10.000 pastor. Bendito seja Deus. E pega numa condição horrível, aonde as pessoas não acreditam. Ele vai lá e pega do monturo, dá um banho de graça e traz para ministrar o evangelho, para pastorear, para colocar no meu lugar, porque Deus faz assim. Louvado seja Deus. Aí Jesus diz no verso 9: então me diga, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, sim. Eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Por que ele diz assim? Muito mais do que um profeta. Porque havia profetas, homens que pregavam sobre Deus, homens que falavam sobre Deus, mas era só simplesmente um profeta. Por que ele é muito mais do que o profeta? Porque ele só não falava, ele vivia aquilo que ele pregava. Louvado seja Deus. Ele não só pregava para os outros, ele pregava para si. É por isso que ele olha para Jesus, oh glória a Deus, e diz: Senhor, eu não posso batizar o Senhor. Quem é pecador aqui sou eu. É eu que preciso ser batizado por ti, Senhor. É eu que preciso, mesmo sendo pregador aqui no Rio Jordão. Mas quem é pecador sou eu. Quem é imoral sou eu. Quem é depravado sou eu. Quem comete pecado todos os dias sou eu. Então é eu que preciso ser batizado por ti. E a Bíblia diz que aquele que confessa deixa, alcança misericórdia. Louvado seja Deus. Aleluia. E a Bíblia diz porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, diz Deus, eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Então João veio para preparar o caminho do Senhor. 400 anos o Senhor não fala. Não quer dizer, irmãos, vamos aprender algo aqui, que não havia culto a Deus. Não quer dizer que não havia profetas. Havia pessoas que falavam em Deus e diziam assim diz o Senhor, mas Deus não estava falando. Era 400 anos as pessoas cultuando a Deus e Deus em silêncio. As pessoas dizendo que Deus está falando ali, Deus está falando isso aqui, e Deus nada está falando. E hoje não é diferente. Com esses dias há pessoas que se levantam dizendo: Deus está dizendo isso, assim diz o Senhor, e Deus não está falando nada. Louvado seja Deus. Mas Deus vai levantar um profeta como levantou João Batista. Para quê? Para pregar-vos sobre o arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegada o reino dos céus. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Eis que ele tem um machado na mão. Louvado seja Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior, abaixo de Cristo. Irmão, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Abraão veio, João Batista é maior. Elias veio, João Batista é maior. E olha que Elias foi arrebatado vivo. Enoque veio e João Batista é maior, e foi arrebatado vivo Enoque. Moisés veio e João Batista é maior. Jesus está dizendo: de todos esses homens, João Batista é maior. Por que ele é maior? Porque ele se humilha. A Bíblia diz que os exaltados serão humilhados, e os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha, aquele que dá a glória para Deus, ele é exaltado por Deus. Não é por os homens, é por Deus. Por mais que você não seja reconhecido pelas pessoas, pelos homens, por mais que você fique esquecido, é igual João Batista. João está onde? No Jordão, pregando o evangelho. Não era bem visto por muitos, mas por Deus ele é maior do que todos que já pisaram os pés aqui. Bendito seja Deus. Desde o dia que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido
atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias que estava para vir. E se vocês têm ouvido para ouvir, então ouça. Quando ele está dizendo assim, se vocês têm ouvido para ouvir, ouça, ele está falando o seguinte: guarde a palavra desta profecia, viva esta palavra, ande por esta palavra. Não é simplesmente ouvir e acreditar, não, é mais do que isso, é colocar vida na palavra de Deus na sua vida, é você viver o que a Bíblia quer que você viva, é você fazer o que a Bíblia quer que você é você fazer o que a Bíblia manda você fazer, é viver pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, depois que Jesus traz a resposta para os discípulos de João e fala a respeito de João Batista, ele denuncia as cidades vizinhas. Quando ele está dizendo assim, o verso de número 20: então começou ele a lançar em rosto a cidade onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizera, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Quando Jesus está dizendo isso, é porque essa cidade receberam mais visitas do Senhor, ouviram mais sermão do Senhor e não se arrependeram. Quer ver outro? O verso 22 diz: por isso eu vos digo que haverá rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Aí ele olha para Cafarnaum: e tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Sodoma e Gomorra foi uma cidade idólatra, imoral e perversa. E Jesus estava dizendo que se esses milagres fossem feitos nos dias de Sodoma e Gomorra, eles seriam alcançados pela graça. O que ele está querendo dizer? Vocês têm um filho, vocês têm o evangelho, vocês têm a mensagem, mas despreza a mensagem de Deus. Vocês são bem-aventurados, são mais do que felizes, era para ser, né? Vocês têm a Cristo, mas despreza a mensagem de Deus. Louvado seja Deus. Então, depois de Jesus ter dito isso, naquele tempo, Jesus respondeu dizendo, né, com oração. Ele ora a Deus. Ele diz: graça te dou, ó Pai, Senhor nosso, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele está agradecendo ao Pai por ter revelado aos pequeninos. Porque naquela época havia muita, como é que eu posso dizer, discriminação. Quem era pobre demais não poderia e nem participaria com pessoas ricas. Ou se uma pessoa nascesse deficiente, para eles nasceram em pecado, ou os pais pecou, mas Jesus se revelou a eles. Jesus se revelou aos pequeninos e ele agradece a Deus. Ele dá graça ao Senhor por o Senhor ter abrido os olhos
e o coração daqueles necessitados, daqueles que são pobres de espírito, ou seja, tanto aquelas pessoas que tinham condição financeira e também aquelas pessoas que não tinham condições financeiras. Porque a grandeza de um homem, aquela pessoa que se sente orgulhosa, prepotente, soberbo, não é questão de riqueza. Tem gente que não tem nada e é desse jeito, ele é orgulhoso, ele é prepotente, ele é soberbo, ele é arrogante, ele se acha superior ao outro. Bendito seja Deus, e Jesus dá graças a Deus, por Deus ter revelado aos pequeninos. Sabe o que é isso? Você está aqui porque o Espírito Santo te atraiu, então agradeça a Deus por isso. Quantas pessoas que estão no seu lugar, quantas pessoas que você conhece que está nas drogas, quantas pessoas que você conhece que está na bebida, na prostituição, não consegue se libertar, quantas pessoas não conseguem, não tem força. Eu acredito quando alguém diz, eu não consigo, eu não tenho força, eu não tenho ânimo, quando eu quero aí é maior do que eu. Você saiu de lá, Deus te tirou de lá, Deus te tirou da droga, Deus te tirou da prostituição, Deus te tirou de tudo aquilo que era horrível. Hoje você é uma nova criatura, você tem uma nova identidade, você tem uma nova veste. Foi o Senhor que te trouxe de lá. Bendito seja Deus, oh glória, aleluia. Às vezes eu converso com a minha esposa e falo, nega, nossa igreja ela é pequena, mas ela não é inferior àquelas igrejas grandes. Nós temos a palavra de Deus, e Deus também se revelou a nós. A nós. Por que quando eu falo isso? Porque nós engrandece a Cristo. O louvor tem que ser para Cristo, a minha vida tem que ser para Cristo, a pregação tem que ser cristocêntrica. Aleluia, Ele revelou a nós, e quanto mais Ele se revela, amado irmão, Ele faz em você amar a Deus, desejar a Deus, buscar ao Senhor, viver para Deus, se apaixonar por Deus, implorar por Deus. Sabe quando você quer ser igual aquelas pessoas que buscam por cantores famosos, faz filas, ficam horas, dias na fila para ver aquele cantor famoso, aquele artista famoso, fazem loucura, grita lá de baixo, desce daí, vem aqui e faz aquelas coisas absurdas. Nós devemos ser mais loucos do que essas pessoas por Deus. Nós devemos fazer mais loucura do que essas pessoas fazem para Deus. Deixa eu chamar você de louco, mas é verdade, amado irmão, a palavra de Deus ela tem que me aproximar de Deus. Louvado seja Deus. Então Jesus dá graça. Irmão, eu vou fazer você pensar. Jesus dá graça ao Pai quando você renuncia ao pecado, mesmo cometendo o pecado. Você renuncia. Você quando comete o pecado, você se entristece por aquilo que você cometeu. E aí você tenta viver uma vida consagrada ao Senhor, um nazireu de Deus. Aí Jesus olha e diz, Pai, eu te dou graça por ele, eu te dou graça, Pai, por ela. Quando você rejeita os prazeres deste mundo, as ofertas deste mundo, para viver para Deus, aí Jesus está dizendo, eu te dou graça, Pai, por ele, eu te dou graça, Pai, por ela, porque eles rejeitaram as coisas deste mundo para viver para Deus, para viver para o Senhor. Eu te dou graça, Pai, eu te dou graça. Jesus está sendo glorificado aqui, Jesus está sendo exaltado quando você diz não para aquilo que ofende a Cristo, quando você diz não para o mundo, quando você diz não para a oferta, para os manjares do mundo, quando você diz não, Jesus está dizendo, este é meu servo, o meu filho amado, que me compraz e que me regozijo. Quando você sofre perseguição, injúria, raiva, perseguição por causa de Cristo, por causa do Evangelho, você está sendo um instrumento, um vaso que glorifica a Deus. Louvado seja Deus. Olha o que diz João capítulo de número 3, verso de número 35 ao verso de número 36. O Pai ama o Filho e todas as coisas o entregou nas suas mãos.
Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A oração final de Jesus é essa: olha, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Louvado seja Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora veja, amado irmão, o verso de número 28, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Quem vem a Jesus e torna-se seu servo, e faz a sua vontade, ele o alivia de suas insuportáveis aflições, e lhe dará descanso, paz e seu Espírito Santo como guia. Veja bem, dentro do sofrimento, como sempre falo, ele nos traz alívio, paz, e ele envia o Espírito Santo para nos ajudar e nos guiar. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Louvado seja Deus. Mas para nós, amados irmãos, tem dia que nós estamos assim, cansados e oprimidos, mesmo sendo cristão. E isso eu digo a você, não é falta de Deus. Cansado, eu estou cansado. Como servo, nós ficamos cansados. Como soldado de Jesus Cristo na batalha, nós ficamos cansados e oprimidos pelas adversidades que temos. E eu preciso dizer, só lembrar a você, que é daí para pior. É daí para pior. É um peso muito grande. É uma rejeição muito grande. Chega a doer se sentir só. Ser oprimido pelos seus pensamentos. E não só pelos seus pensamentos, mas também pelos seus adversários. E adversários que são muitos, que temos, somos oprimidos. E como servo de Deus se tornamos cansado. Mas Jesus está dizendo, eu sei que você está cansado. Eu sei que você está oprimido. Mas vinde a mim. Vinde a mim. Confia a mim. Olhe somente para mim. Jesus dizendo, só olhe para mim. No mundo você vai ter aflição. Ele disse, mas tem de bom ânimo. Ele não fala que você vai vencer, mas ele fala, eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, você já é vencedor. Louvado seja Deus. Ele não está dizendo que você não vai ter aflição, como se pregam por aí. Olha a pregação, Everson. Se você tem problema, você não tem Deus. Se você não tem dinheiro, é porque você não tem Deus. Se você não tem saúde, é porque você não tem Deus. Então, para mostrar que você tem Deus, você precisa ser próspero. Para mostrar que você tem Deus, você precisa ter saúde. Para mostrar que você tem Deus, você precisa ter paz. Isso é uma evidência para alguns, a igreja que pregam isso, que se você tem isso, você é um servo bom e fiel. Então Jesus nem Deus era, porque ele era pobre, não tinha nem aonde reclinar a cabeça. A Bíblia diz que ele não tinha casa para morar. Bendito seja Deus. Ele andava no meio dos publicanos, andava no meio das meretrizes, e não tinha nem aonde inclinar a sua cabeça. Bendito seja Deus, amado.
Se tudo isso que você passa, a perca, as doenças, as perseguições, por causa do Evangelho, você é bem mais do que feliz. Você é bem-aventurado. Porque a Bíblia diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Agora veja. O verso 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Ou seja, o meu modelo para mim seguir é Cristo. Ele está dizendo: ó, tomai sobre vós o meu jugo. Eu posso tirar esse jugo de você, mas você precisa vir a mim. Você precisa confessar a mim. Você precisa entregar toda a sua vida a mim, que eu lhe trarei descanso. Quando ele está dizendo assim, que eu lhe trarei descanso, lhe trarei paz, dentro desse tormento a qual você vive, você terá descanso. A sua visão vai mudar. A sua mente vai mudar, você vai ter um outro entendimento agora, porque a primeira coisa que você vai aprender é: o meu reino não é aqui, ou seja, eu não pertenço a esse reino, eu não pertenço a este mundo, eu pertenço a Cristo. A minha morada não é aqui, a minha morada é no céu, na mansão celestial. Quando você é tocado por Cristo, aí você vai olhar para os problemas de outra forma, com outra ótica. Com outra ótica. Eu não estou dizendo que talvez você vai voltar para sua casa e vai estar tudo resolvido. Pode acontecer, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você vai sair daqui com a paz de Deus para passar por essa tribulação a qual você está vivendo. É isso que eu estou dizendo. Bendito seja Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então olhe para Jesus: tomai sobre vós o meu jugo. O ambiente vai continuar o mesmo, mas o meu jugo é suave. Aleluia. As preocupações, os problemas, as angústias continuaram o mesmo, mas meu jugo é suave. O meu jugo é suave, independente da circunstância, independente do ambiente. O meu jugo é suave. Ah, se as pessoas que estão lá fora soubessem disso. Aleluia, louvado seja Deus. E é tão verdade isso, que você já passou por tribulação, por situação a qual você viu o fardo de Jesus, a paz de Jesus na sua vida, lhe dando instrução para saber lidar com esses problemas. Aleluia, louvado seja Deus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Amado, descansa no Senhor, deleita-te no Senhor, viva o hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Não sofra antes do tempo, a última palavra é de Cristo. Então deleita-te no Senhor, descansa nele, confia no Senhor. Ele é o Senhor da sua vida, Ele sabe o que está fazendo. Simplesmente confia e deixa Deus conduzir a história, deixa Deus conduzir a sua vida, deixa Deus trabalhar. Só confia, só deleita, só entrega nas mãos do Senhor e deixa Jesus agir por você. Louvado seja Deus. Por que Ele é manso e humilde? Porque veja, Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso de número 11 diz: de sorte, Paulo dizendo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que esse sentimento que houve em Cristo Jesus possa haver em vocês também. Humildade, mansidão, simplicidade, ser piedoso, amoroso, compassivo,
compreendedor. Você precisa ter esse sentimento de Cristo. Você é um servo de Cristo. Você agora é um cristão. Você é um embaixador de Jesus Cristo. Então você representa a Cristo. Então seja como Ele é. Paulo está dizendo que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Verso 6 responde que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Oh, irmãos, glória a Deus. Quem justifica a sua vida é o Senhor. Eu não sei como desenhar para você isso. O meu jeito de desenhar é essa forma, mas eu quero que você entenda. Se você não for reconhecido por ninguém nessa terra, saiba que Cristo te reconhece. Ele te vê, Ele sabe quem é você, Ele sabe quando você chora sozinho, Ele sabe quando você está no seu quarto, Ele sabe tudo que você fala, Ele sabe quantas vezes você disse eu não aguento mais, Ele sabe, Ele vê a tua dor, Ele vê o teu sofrimento, Ele se compadece, Ele chora, Ele olha e vê o seu estado. Chegará a recompensa para ti. Chegará a recompensa para ti. Só haja da forma que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Não revide. Não pague com a mesma moeda. Não seja prepotente. Não seja orgulhoso, soberbo. Não seja nada disso. Seja um servo bom e fiel. Um servo que glorifica a Deus, um servo que vive para Deus, está trabalhando, as pessoas conhecem, é um cristão, não mexe não, vamos respeitar. Está na faculdade, não mexe não, vamos respeitar, vamos mudar a conversa, é um servo de Deus, é uma serva de Deus, oh glória a Deus, tem o Espírito Santo. Quantas pessoas já perderam o Espírito Santo? Quantas pessoas já perderam o brilho do Espírito Santo? É conhecido pela placa da igreja, né? Defensores do Evangelho. Meu Deus, aquela igreja é só bagunça. Mas não é reconhecido por Deus. Não adianta ser reconhecido pela placa. A placa não salva ninguém. Você precisa ser visto como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem de Deus, cheio do Espírito Santo, que glorifique a Cristo com a sua vida, o seu amor e a sua devoção a Deus. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Agora veja o verso 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome. Deus vai nos exaltar, mas não como Cristo, porque Cristo é Deus. Mas Deus vai mudar as nossas vestes. Ele vai transformar as nossas vestes aqui. Em que sentido? O nosso corpo será transformado, irmão. Isso é a veste transformado. A matéria que é corrupta, a matéria que é caída, corrompida, cheio de defeitos, cheio de pecado, vestirá umas vestes brancas, será transformado num corpo imortal, num corpo incorruptível. Glória a Deus. Glória a Deus, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia a Deus. Glória a Deus. O que adianta eu pregar Jesus? O que adianta eu falar de Jesus se a minha vida toda prega o contrário do que eu prego com palavras? O que adianta eu engrandecer a Deus, eu louvar a Deus, eu glorificar a Deus para as pessoas, se a minha vida toda fala o contrário de tudo aquilo que eu falo? Não adianta. Aquilo que você fala tem que remeter na sua vida em si. As pessoas têm que olhar para você.
verdadeiramente é um servo de Deus, tem paz nela, tem paz nele. Eu vejo Cristo nele, eu vejo Cristo nela. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Paulo disse: sejam meus imitadores, igual eu sou de Cristo. As pessoas têm que imitar a você, igual você imita Cristo. É isso que o texto está dizendo. Aleluia, aleluia. Eu ouvi uma mensagem ontem aqui da nossa irmã Giane, e eu olhando como foi tratado com as mulheres, mas eu estava aqui camuflado, né? É assim que chama. Eu estava aqui como é que fala? Eu estava infiltrado, e vendo a nossa irmã trazer aquela palavra poderosa, e ela falando a respeito da nora, da sogra, e ela dizendo que aquela mulher estrangeira, a respeito de Ruth, que olhou para sua sogra e diz assim: o teu Deus é o meu Deus, aonde você for eu irei, a terra que você habitar eu habitarei. Mas por que ela disse isso? Porque Noemi era uma serva fiel ao Senhor. Ela viu na vida de Noemi algo que as mulheres da sua cidade não tinham. E é isso, mãe, pai, filho, que você deve transmitir para as pessoas. Aonde você for, eu vou. Porque há em você algo que eu não vi em ninguém: a virtude do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Está faltando em muitos crentes isso. Em muitos crentes isso. Que você possa ser uma pessoa a qual as pessoas olham e admiram você, não por aquilo que você tem, mas por aquilo que você carrega, que vem da parte de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 diz: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ô igreja, vai doer, mas continua. Cristo está com você. Está difícil, mas continua. Cristo está com você. A chicotagem não tem dado trégua, mas continua. Cristo está com você. Ele está aliviando o teu sofrimento. Ele está curando você. Continua. Você está com poucos amigos, ou até nem tem amigos, mas Cristo é o teu amigo. Ele é o teu amigo. Continua. Não troque Jesus por nada. Não troque. Dá a entender, parece que nós estamos perdendo a guerra. Parece que você está perdendo a guerra. Poxa, eu estou ficando só. Quando eu não era crente, eu tinha tantos amigos. Quando eu não era obreiro, eu tinha tantos amigos. Agora que eu me tornei crente e obreiro, agora eu estou ficando só. É óbvio, porque você está fazendo a vontade do Pai que estás no céu. Você está seguindo os mandamentos do Senhor. E por conta disso, nem todos vão te acompanhar, mas mesmo que eles não te acompanhem, ame eles, mas continue prosseguindo, olhando para o alvo, o autor e consumador da nossa fé. Cristo é tudo que eu e você precisamos. Cristo é tudo que eu e você precisamos. Ele é o conforto, Ele é a força, Ele é o ânimo, Ele é o refrigério, Ele é o consolo, Ele é o Pai, Ele é a Mãe, Ele é o Filho, Ele é tudo que você precisa. Ele é o remédio para curar as feridas. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o Salvador, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o início e fim. Ele é e sempre será, aleluia, eternamente o Amém. O Alfa e o Ômega, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro que venceu o mundo. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o fim de todas as coisas, Ele é soberano, Ele está acima de tudo, acima de todos. Ele é o nosso pastor, Ele é o teu pastor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o teu Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Para terminar,
terminar, o verso 30 diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é suave. O jugo de Jesus é leve. O jugo é suave, o fardo é leve. O jugo é suave, o fardo é leve. O que o médico não pode te dar, Jesus te dá. O que o amigo não pode te dar, Jesus vai te dar. Ele te dá. O que a família não pode te dar, Jesus te dá. Aquele que você depositou a confiança e te traiu, Jesus não é assim. Ele vai te dar. Ele é tudo. Ele é fiel amigo. Não te deixa só. Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo. 1 João capítulo 5, verso 1 ao verso de número 5 diz: todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Louvado seja Deus. Eu quero orar com você. Amados, tudo que eu pude dizer, eu disse aqui para vocês. Eu quero orar com vocês. Mais consolo, mais conforto do que essa palavra não tem. E todas as vezes que você estiver cansado, Ele vai dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Todas as vezes que você estiver com problema, todas as vezes que você estiver angustiado, todas as vezes que você estiver oprimido, todas as vezes que você estiver desamparado, todas as vezes que você estiver aflito, todas as vezes Ele vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Todas as vezes Ele estará lá: eu estou aqui, filho, eu estou aqui, filha, eu estou aqui, pode contar comigo, pode contar comigo. Eu, como pastor, posso falhar com você. Esse irmão que está do seu lado pode falhar com você. Mas Jesus não, Ele está com você. Ele conhece você, Ele sonda você. Bendito seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero fazer algo que esse irmão que está do seu lado não foi colocado aí por propósito. Ore por ele. Você vai orar por ele aí, ou sentado mesmo, ou em pé. Porque você não sabe a condição que está esse jovem, a condição que está esse irmão, a condição que está essa irmã. E às vezes ele está aí do seu lado, é porque Deus colocou aí para você orar por ele, para você orar por ela. Ore por ele, ore por ela. Vamos orar. Vamos orar. Eu preciso de oração, você precisa de oração. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Deus muitas das vezes nos consola, nos fortalece, nos renova com este irmão, que é o seu companheiro, com esta irmã, que é o seu companheiro, com esse jovem. Vamos orar, vamos apresentar ao Senhor as nossas causas e confiar que Deus está no controle de tudo. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Pai, eu quero, Senhor, nesta noite, Deus, te agradecer, Senhor. Nós poderíamos, ó Pai, passar a nossa vida inteira, Senhor, agradecendo a Ti. Não paga, Pai, tudo o que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem sido amigo, o Senhor tem sido companheiro em todas as horas, em todos os momentos. O Senhor tem sido a força, o Senhor tem sido o vigor, o Senhor tem sido o ânimo, o Senhor tem sido tudo, Pai. Nas nossas necessidades, o Senhor tem sido a providência, Pai. O socorro, a resposta, o Senhor tem sido tudo. E muitas das vezes, Pai, nós não agradecemos a Ti, ó Deus. Mas nós fomos convidados pelo Senhor a agradecer a Ti, porque até aqui, Pai, nos ajudou o Senhor.
Quando estávamos fracos, o Senhor foi lá e nos deu força. Ou seja, o Senhor foi a nossa força. Quando estávamos desanimados, o Senhor foi o nosso ânimo. Quando estávamos aflitos, preocupados, o Senhor foi a resposta. O Senhor foi aquele que nos trouxe paz. Oh Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós somos gratos a Ti por ter enviado o Seu Filho amado Jesus para proteger a Sua igreja, para ajudar a Sua igreja, Pai. Porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? O que seria de cada um de nós? Quantas vezes nós pensamos em parar? Quantas vezes nós pensamos em desistir? Quantas vezes nós pensamos em entregar? Mas o Senhor foi a resposta naquela necessidade, Pai. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. O Senhor é Deus, é o nosso Senhor. Pai, se no culto de hoje esse irmão que estiver fraco, Pai, dê força para ele. Senhor, essa irmã, Pai, que estiver fraca, dê força para ela, Pai. Esse jovem, Pai, que estiver fraco, Pai, dê força para ele, Senhor. Deus, ajuda, Senhor. Toca, Pai, no coração entristecido, na alma abatida, sem fé, sem esperança, Senhor. Vai lá, Senhor. Acalma, Pai, este coração. Fortalece, Pai, este coração. Essa alma abatida, essa alma, Pai, oh Deus, renova, Senhor, para a Tua glória. Para a Tua glória, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Peça para Deus força, peça para Deus renovo, peça para Deus graça. Peça para Deus ânimo, peça para Deus renovo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus toca nesses corações, Pai, converte, Pai, essa alma. Oh Deus, Pai santo, fiel e verdadeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. Continua conosco. Continua, Pai, sustentando essa obra. Continua, Pai, sustentando essa igreja, Senhor. Continua, Pai, conosco, nos ajudando, Senhor, para a Tua glória, Deus. Para a Tua glória, Pai, para a Tua glória, Senhor. Continua conosco, Senhor. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É nesse momento que Deus pode renovar, é nesse momento que Deus pode batizar com o Espírito Santo, é nesse momento que Deus pode curar, é nesse momento que Deus pode te acender, é nesse momento que Deus pode, nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Convido o Espírito Santo para te encher. Convido o Espírito Santo. Este hino que nós vamos louvar, a refrão dele é assim: bom dia, Espírito Santo. Nós colocamos bendito, mas é bom dia, Espírito Santo. Boa tarde, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Bendito, Espírito Santo. Seja bem-vindo entre nós. 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 Ai, xadacalabaxoga de calamaia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coloque em oração as suas necessidades. Abra seu coração, peça para Deus força, renovo. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Bendito Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo entre nós. Bendito Espírito Santo de Deus, fique à vontade entre nós, para renovar, para restaurar a minha alma.
para renovar, para restaurar a minha alma. A igreja. Bendito Espírito, oh Espírito Santo, Deus, seja bem-vindo entre nós. Oh, aleluia! Fique à vontade. Fique à vontade entre nós, para renovar, para restaurar a minha alma. Deixa Ele restaurar você, deixa Ele renovar você, para restaurar a minha alma. Vem, Senhor, vem sobre a minha vida. Deixa Ele entrar e curar essas feridas, sarar esses machucados, curar você, transformar esse coração. Meus braços de amor, em Ti vou descansar. Oh Deus, deixa Ele quebrantar você. Deixa Ele quebrantar você, deixa Ele trocar esse coração, deixa Ele ministrar no seu coração, deixa Ele fazer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bendito Espírito Santo de Deus, glória a Deus, seja bem-vindo entre nós. Muda, Senhor, nosso coração. Limpa, Senhor, o Senhor conhece, o Senhor sonda, o Senhor vê. Limpa, Senhor, limpa, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, vem, flui a tua graça, ó Deus, e flui a tua graça. Vou me jogar em teus braços de amor, em Ti vou descansar. Vou me jogar em teus braços de amor, em Ti vou descansar. Oh, glória a Deus. Vem, calabaçoga de calabai. Ei, namana, calabaçoga de calamanamana. E flui a tua graça. Vou me jogar em teus braços de amor. Vou me jogar em teus braços de amor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou me jogar em teus braços de amor. Em Ti vou descansar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.